o que que é de fato a idade relativa e se isso interfere de forma positiva ou negativa dentro do esporte? Ô João, é realmente um tema novo, né, ali desde o final da década de 70, década de 80 já se estuda, né, tem artigos publicados sobre o tema. Desde então, muitos pesquisadores têm relacionado o tempo com outras variáveis e têm tentado compreender mesmo o fenômeno. Então para a gente poder entender, né, conceitualmente, idade relativa diz respeito a diferenças de idade entre indivíduos do mesmo grupo etário. O efeito da idade relativa diz respeito às possíveis vantagens ou desvantagens dessa diferença de idade. Então essas vantagens, elas podem estar atreladas a diferentes fatores. O primeiro, né, desses fatores é uma questão cronológica mesmo. Por exemplo, quem nasce primeiro tem, cronologicamente falando, mais tempo de desenvolvimento do que quem nasce dizendo, né, e a gente sabe que no esporte, ah, existe competição dentro, as equipes são formadas dentro do mesmo grupo etário, né. Então, imagine, eh, pontos em vezes, passos de desenvolvimento ou de anemia, isso vai gerar vantagens para o nascido no início do ano e possíveis desvantagens para os nascidos no final do ano. Essa vantagem, desvantagem do ponto de vista cronológico, ela pode ser acentuada se a gente considerar as categorias, elas são às vezes agrupadas em 2 anos. E aí um fato bem interessante que você comentou, que é sobre a data de nascimento, principalmente ingressar no esporte, ali no para aqueles que nascem nos primeiros meses do ano. Então, quem nasceu em janeiro, quem nasceu em fevereiro, quem nasceu em março, teoricamente já tem ali é é mais velho do que quem nasceu em dezembro. Na maioria dos casos, inclusive uma criança já está até mais desenvolvida fisicamente e cognitivamente. Acontece que em alguns países também, Davi, acontece de que o início do ano letivo não é janeiro. Acontece que em alguns países o início do ano letivo, por exemplo, na Europa, não sei se nos Estados Unidos é também, mas é no segundo semestre. E aí o efeito da idade relativa permanece também, porque eles entram ali no segundo semestre. Então aqueles que nascem no segundo semestre, teoricamente, eles têm mais vantagem. Como que funciona isso, Davi, esse calendário? Tá, a ideia é a mesma. O calendário aqui escolar competitivo no Brasil é de janeiro a dezembro, né. Eu trabalhei em Portugal e lá inicia em agosto, mas a lógica é a mesma. Então, no caso, as principais vantagens relacionadas ao efeito da idade relativa, de respeito aos jovens que nasceram no início do ano letivo, do início do ano competitivo, né, que no caso Portugal especificamente em agosto, né, como acontece em outros países. Então, não é uma questão necessariamente, de nascer em janeiro ou fevereiro, mas sim da forma que é agrupado o calendário competitivo, né, o calendário escolar também, né, porque a fidelidade relativa não é um fenômeno exclusivo do esporte, né, ele acontece na educação, por exemplo, né. Só que uma das grandes diferenças é que na educação, quando um jovem ele tem dificuldade, ele recebe auxílio, né, extra. No esporte, geralmente, a gente exclui, eu digo, mesmo a área de maneira geral, né, e isso gera um problema na formação desse atleta, né. Então eu falei sobre o primeiro aspecto, que era o aspecto cronológico, e e existe um outro aspecto que está relacionado à questão biológica, que está relacionado basicamente com a questão maturacional, que pode acentuar, a presença ali do efeito da idade relativa. Se a gente for pensar, João, em termos de maturação,
A gente pode ter um jovem que é precoce, um jovem que é síncrono, ou um jovem que é tardio em termos de desenvolvimento, né, em termos de maturação mesmo. E isso pode, né, como eu falei, atenuar esse efeito, porque provavelmente, né, ou a maior probabilidade que o atleta mais velho, ele também tenha um processo maturacional mais avançado, né. Então provavelmente ele vai ser mais alto, mais forte, mais rápido, não necessariamente ele vai ter o maior potencial, mas naquele momento específico, ele pode, ter vantagens físicas que vai levar ele ser selecionado ou não ou equipe, por exemplo. Então imagina, o futebol, né, um esporte de massa no Brasil, existe uma concorrência muito grande para que os atletas eles possam entrar em uma equipe. Então, quem está fazendo o processo de seleção, de identificação, né, do talento, muitas vezes considera os aspectos físicos, né, como altura, como peso, como velocidade, e não é que o outro não tenha potencial, é que às vezes não chegou o momento dele de se desenvolver. É um processo natural. E como eu falei, no esporte, muitas vezes a gente, mais uma vez eu digo a gente área, né, por uma série de questões, exclui do processo. Então, identifica provavelmente um talento naquele momento, e eu quero que as pessoas entendam que o que eu falo por talento, é um indivíduo que ele é acima da média em determinado contexto e domínio, então existem talentos em diferentes, escalas, né, então existem talentos a nível nacional, a nível internacional, a nível estadual, a nível municipal, né, enfim. Então um jovem simplesmente ali selecionado e o outro é excluído. Quando não é excluído do processo, às vezes, ele recebe menos oportunidades do que aquele que é avançado em termos maturacionais, seja de treino, seja de competição, né, porque provavelmente um vai ser titular, o outro vai ser reserva, então um vai ter mais minutagem do que o outro, e isso a longo prazo vai gerando mais possibilidades para quem nasceu no início do ano, em detrimento daquele que nasceu no final do ano. Então são vantagens que o atleta tem, não necessariamente, quer dizer que por ter nascido no começo do ano, o jovem, ali a criança, vai ser melhor no futuro. Talvez até naquele momento, melhor no sentido dos aspectos técnicos mesmo, as habilidades, mas é o que você bem destacou, tem também aspectos cognitivos, mas principalmente o aspecto biológico, maturacional. E a diferença é muito nítida, né, por exemplo, crianças ali, uma criança tem 7 anos e nasceu em janeiro, vamos pegar o contexto do Brasil, né, onde aqui o calendário letivo começa em janeiro. E uma criança que nasceu ali em dezembro, a diferença é de 1 ano, mesmo estando jogando no sub-7 ali, dos 2 com 7, categoria sub-7, vamos dizer assim. Obviamente, o Rio de Janeiro vai ter vantagens. Claro que isso não é certeiro, né, Davi, não é 100%. Claro que tem crianças que nascem no começo do ano, mas desenvolve as processo maturacional um pouco tardio, porque tem essa questão, que é até interessante a gente tocar nesse assunto. Talvez muitas pessoas não saibam, existe a idade biológica e a idade cronológica. Qual que é a diferença dos 2, Davi? A idade cronológica diz respeito mesmo a quando nasceu, né, ou a data de nascimento mesmo. A questão biológica diz respeito ao desenvolvimento mesmo da maturação, como a gente já destacou. O indivíduo ele pode se desenvolver biologicamente mais rápido do que o outro. Posso ter um atleta, categorizado ali como precoce, e ele já passou por alguns estágios maturacionais, do mesmo ponto de vista biológico, que o outro ainda vai passar. É por isso que dá essa diferença de idade
biológica e idade cronológica. Então, onde a gente vê, João, essas diferenças mais, talvez, né, mais acentuadas é ali na categoria sub-13. Se a gente for pensar, essa idade em média, né, para os meninos, é onde tem o pico de velocidade de crescimento, é onde tem ali a fase do estirão. Então se o jogador passa por essa fase de forma precoce, ou seja, ele vai se desenvolver do ponto de vista biológico mais rápido do que o outro. Então se o outro atleta, ele é tardio nesse processo, ele vai precisar de mais tempo. E muitas vezes no processo de formação, num contexto sobretudo de competição, o atleta não vai ter esse tempo extra para poder se desenvolver. E isso que é um grande problema na formação.